Olá, eu sou Mozart Salvador, meteorologista do IMET. Estou aqui hoje para falar sobre as previsões e as características do outono que se inicia dia 20 de março agora. O outono ele se caracteriza principalmente por ser um período de transição entre o período de verão, um período bastante chuvoso, com temperaturas elevadas, e o inverno, que é um período tipicamente seco em boa parte do Brasil e com temperaturas bem mais baixas. O outono ele tem essa transição, então alguns fenômenos começam a surgir a partir do seu meado em direção aos seus últimos meses. Por exemplo, a incursão de massas de ar frio nas regiões sul e sudeste do Brasil. Começa a surgir também o risco de fenômenos adversos como geadas, por exemplo. Na parte norte do Brasil, ainda tem bastante chuva. Boa parte dessa chuva no Nordeste se dá pela zona de convergência intertropical, que gera uma banda de nebulosidade que durante o mês de abril está na sua posição mais ao sul. Há uma tendência de enfraquecimento desse fenômeno, fato que já é perceptível nas últimas análises no mês de março. Essa tendência de enfraquecimento será gradativa, não será de forma abrupta e deve se prolongar e ocorrer até o final da estação do outono, o que deve se consolidar no segundo semestre de 2022. Nós sabemos que a Laninha ela tem uma forte influência nas chuvas no Brasil, potencializando secas na região sul e potencializando excesso de chuvas na região norte e nordeste do Brasil. Então essa influência ela deve perder muita força a partir desse período de transição entre o outono e o inverno. Começando pela região norte, ainda teremos chuva, as chuvas podem ficar acima da média em grande parte da região, na maioria dos estados. Do mesmo modo, a região nordeste também há uma tendência de chuvas dentro da média ou acima da média em praticamente toda a região. Pontualmente, algumas localidades podem apresentar áreas um pouco mais secas, mas a tendência em termos médios é que as chuvas sejam dentro do seu padrão histórico ou mesmo acima da média em grande parte da região nordeste. A previsão climática para a região centro-oeste aponta para um período chuvoso típico de outono, ou seja, um período com pouca precipitação, podendo aí ocorrer áreas, inclusive, com chuvas abaixo da média. De modo semelhante, a região do sudeste também apresenta uma tendência de chuvas abaixo da média na maior parte do seu território. Pontualmente ainda deve ter chuvas irregulares, principalmente na parte inicial da estação, no mês de abril, com uma tendência de redução gradativa desses volumes de chuva ao longo de toda a estação. Para a região sul, nós temos aí uma tendência de chuvas também abaixo da média, contudo, pontualmente, algumas áreas menores, algumas micro-regiões podem apresentar chuvas dentro da média durante esse período. Então, haverá também uma irregularidade na distribuição das chuvas. Por fim, as temperaturas para todo o Brasil, há uma tendência que as temperaturas fiquem dentro da sua faixa normal no centro-norte do Brasil, nessa parte mais ao norte, incluindo principalmente regiões nordeste e norte, com algumas áreas, inclusive, com possibilidade de temperaturas um pouco abaixo da média, onde houver excesso de chuvas, como está previsto também. Na metade sul do Brasil, centro-sul do Brasil, uma tendência de temperaturas dentro da faixa normal ou acima. É uma tendência que se caracteriza praticamente em toda a região centro-oeste, parte do sudeste e sul do Brasil.